Olha que interessante, Brasília começou a ficar preocupadinha agora no começo da noite, porque o Bureau of Western Hemisphere Affairs dos Estados Unidos fez uma repetição da mesma publicação do dia anterior do Marco Rubio. Só que dessa vez o texto um pouquinho diferente, mas dizendo a mesma coisa. Por muito tempo, os americanos foram multados, assediados e até mesmo acusados por autoridades estrangeiras por exercerem seus direitos de liberdade de expressão. Hoje, o secretário Marco Rubio anunciou uma nova política de restrição de vistos que se aplicará a autoridades estrangeiras e pessoas cúmplices da censura de americanos. Os americanos repetem: a liberdade de expressão é essencial ao estilo de vida americano, um direito inato sobre o qual governos estrangeiros não têm autoridade. E o recado agora é diretamente para o Brasil, porque a mensagem também foi repetida em português. Bom, para quem não entende inglês, né? Português dá uma ajudinha. A decisão dos Estados Unidos de restringir vistos a autoridades que violem a liberdade de expressão repercutiu entre os críticos do ministro Moraes. Marco Rubio anunciou que os Estados Unidos não aceitarão de jeito nenhum ordens judiciais contra cidadãos americanos por postagens dos Estados Unidos. O CEO do Rumble, Chris Pavlov, provocou Moraes perguntando se a plataforma pode voltar ao Brasil. Até pode, né? Mas vai ser censurada de novo. Jason Miller, conselheiro de Trump, compartilhou um comunicado marcando o perfil inativo do ministro Moraes no X. Eduardo Bolsonaro espera que a restrição seja no início do processo maior para enquadrar o ministro na lei Magnitsky. E sanções poderiam bloquear bens de Moraes, impedir transações com instituições financeiras americanas e há a expectativa que ela também atinja outros ministros do Supremo e seus familiares ou esposas que têm escritórios de advocacia. Esse que é o grande susto que continua assombrando Brasília. O pessoal já deve estar preparando aí, criando 1000 artimanhas para fugir das sanções, mas parece que não tem muito jeito não. Por enquanto, é fingir que não vem sanção nenhuma e mostrar força e poder e manter a aposta dobrada. Não é isso, Sepúlveda, que estão fazendo? Olha, eu não sei se estão fazendo muito isso na realidade, porque eles podem estar dizendo cá para fora que estão apostando nisso, estão dobrando a aposta, mas veja bem, hoje o post, o tweet que você leu há pouco, ele é encabeçado por uma afirmação em português que nenhum inimigo da liberdade será perdoado em português. Portanto, isso foi dirigido claramente para o Brasil. E o Jason Miller, ele, o assessor especial do Trump, ele disse algumas semanas atrás, num tweet, que o Alexandre de Moraes era a maior ameaça à democracia no hemisfério ocidental. Então, tudo isso vai convergindo para um problema que só vai crescer. Por quê? Porque todas as pessoas, é claro que nós estamos olhando o Alexandre de Moraes, nós estamos olhando o próprio Supremo, as políticas do Supremo de censura, mas nós não podemos esquecer o seguinte: isso tudo fazia parte e faz parte de uma articulação internacional que tinha a mão da USAID, que era a implantação em vários países do sistema de censura. E o Alexandre de Moraes era o cabeça desse esquema, não só no Brasil, mas internacionalmente. E, portanto, o golpe sobre ele é um golpe que não é tão inofensivo e não dá tanto para dobrar a aposta. Ontem, por exemplo,
o advogado do Rumble, numa entrevista a um órgão de imprensa do Brasil, dizia o seguinte: essa sanção agora dos vistos é a parte da sanção da lei Magnitsky, que virá sobre o Alexandre de Moraes. Então, as coisas só se avolumam. Não me parece, por mais que eles façam cantar cá para fora de que eles não estão preocupados, eu acho que a realidade é bastante diferente. Eles nunca imaginaram que chegasse a esse ponto. E essa mensagem do setor sul do Departamento de Estado norte-americano para o Hemisfério Sul, bem clara. Que fique claro, nenhum inimigo da liberdade de expressão dos americanos será perdoado. Carol Esponza, um negócio desse dá para dar um sustinho bacana, né? Vai começar uma sexta-feira animada em Brasília, né? Serrão, queria lembrar o discurso épico, né, que o vice-presidente J.D. Vance fez em Munique, na Conferência de Segurança, já ali colocando o tom que o governo Trump teria, criticando bastante, né, toda a União Europeia, na verdade, todos os países da Europa. Era uma conferência sobre segurança. Ele foi lá e falou durante, acho que 14 minutos, né? Foi em fevereiro, 18 minutos. É um discurso, assim, recomendo muito quem não assistiu, que assista na íntegra, que ele critica o que está acontecendo com a Europa agora. A gente já viu aqui falando do Chega, mas é exatamente esse sentimento que está acontecendo na Europa e que as pessoas tentam abafar. A Europa tem uma legislação, né, de repressão à internet um pouco similar ao que o governo brasileiro está tentando fazer. O governo brasileiro se espelha, fala bastante que na Europa isso já foi regulamentado e que aqui não tem por que a gente não regulamentar nos mesmos moldes. O que a gente está vendo são as empresas de tecnologia querendo sair de lá, sufocando a inovação, uma crítica enorme. E claro, a maioria dessas empresas, né, as redes sociais, as big techs, elas são americanas, então a gente já vem vendo essa ofensiva do governo americano já no começo. E aí agora, né, Marco Rubio, está todo mundo esperando isso para as sanções aí em relação ao ministro Moraes. Não é só ele, né, tem delegado da Polícia Federal que também foi denunciado por parlamentares brasileiros lá nos Estados Unidos, mas isso não é, né, muita gente estava achando que isso ia ficar específico ao Brasil, e agora Marco Rubio coloca isso como qualquer oficial de qualquer país será prejudicado por né, esses atentados à liberdade de imprensa, a qualquer processo que cidadãos americanos tenham, principalmente por falas dentro dos Estados Unidos. A gente tem jornalistas brasileiros, né, o próprio Consta, que não pode estar aqui com a gente, que teve, né, os perfis censurados por aqui, só quem tivesse VPN podia ver ele falar, cidadão americano. Então a gente vai começar a acompanhar o governo americano indo para cima dessas medidas e prejudicando. É importante falar que isso não é dentro do Brasil. Os brasileiros vão ficar impedidos de ter relações com empresas americanas. E aí a gente não vai mais poder, infelizmente, o ministro Moraes não vai mais poder baixar aplicativo na loja da Apple. E claro, né, todas as sanções em relação ao sistema bancário, que é em dólar, e todas as plataformas, todas as bandeiras de cartão de crédito que são americanas. Pois é, lá no United States of São Gonçalo, o pessoal já está falando lá, o Serol Begins. Marco Rubio afirmou que autoridades estrangeiras que censuram americanos serão impedidas de entrar nos Estados Unidos. A medida pode atingir funcionários da Ofcom que aplicaram a Lei de Segurança Online no Reino Unido. A legislação britânica prevê multas de até 18 milhões de euros para plataformas que não removeram conteúdos. Estão querendo fazer o mesmo por aqui. O anúncio surpreendeu autoridades britânicas que buscaram esclarecimentos com a Casa Branca. Estados Unidos monitoram o caso de Lucy Connolly, condenada a 31 meses por postagem sobre o Southport. Diplomatas americanos viajaram a Londres em março para discutir censura com autoridades locais. Esse caso Southport ele é emblemático porque Axel Rudakubana, um imigrante de Ruanda, assassinou 3 meninas.
E aí a Lucy Connolly foi condenada por uma postagem pedindo deportação em massa de quem pratica esse tipo de crime e foi punida pela legislação britânica. Fabiana Barroso, que estão querendo criar uma igualzinha no Brasil, só que um pouco piorada. Aqui, além de multa, vai ter também censura e até, de repente, aplicação do Código Penal. Pois é, Serrão, é verdade. O plano é ser pior do que foi aí com o caso britânico. É muito pior, porque nós estamos à beira de ser julgado lá a ação em relação à interpretação do artigo 19 do Código da Lei do Marco Civil da Internet. Para quem não sabe, mas essa interpretação nem é necessária. Eu acho o artigo 19, inclusive, excelente, porque deixa ali, né, é disciplinado o óbvio, que se alguém fizer algo irregular, esse alguém pode ser retirado do seu conteúdo, né, depois de uma ordem judicial e etc., que você tem ao menos o devido processo legal. Estão querendo mudar a interpretação, Fux, esqueci o outro ministro que votou, e o terceiro é o Mendonça, que pediu vista, mas foi remarcado já para o dia 5 da semana que vem esse julgamento. Então, por que tudo isso tem a ver? Porque primeiro aquele recado que foi lido agora, é uma resposta clara a realmente ter marcado esse julgamento no Supremo, não é mesmo? Porque atinge somente as Big Techs, para dizerem que a gente só defende Big Tech. Não atinge somente as Big Techs, atinge o indivíduo comum, né, que já é sancionado, que pode ter as suas contas retiradas, conteúdos removidos. Imaginem só nós ficarmos a pleno vontade das Big Techs, porque isso é jogar para as Big Techs. Elas vão poder dizer se o conteúdo é ou não criminoso. Por quê? Mas elas vão se autocensurar. Então, é a forma de autocensura promovida aí com o que você disse, ou pela pena pecuniária, ou por receio de prenda se for capaz, né? E eles são capazes, já mostraram que prender qualquer pessoa não é difícil. Tá na lei, não importa. Quantos casos nós temos atualmente de pessoas que estão indevidamente presas ou sofrendo um processo judicial tenebroso, fora ter seu nome, né, colocado na mídia nacional como se fosse aqueles istas famosos e tem a sua vida também devassada. A gente tem vários exemplos de pessoas comuns a pessoas que realmente faz parte do cenário nacional e tem peso político. Então, não há respeito nem pelo cidadão comum mesmo e nem mesmo pelas autoridades eleitas. Então, o que o Marco Rubio está fazendo, os funcionários estão fazendo, não é somente em relação ao Brasil, é o mundo inteiro, mas o Brasil, infelizmente, foi laboratório disso, porque a tal da juristocracia está sendo aplicada no Brasil. É através do Brasil que nós vamos ver, né, de verdade, essa ditadura de toga sendo implementada. E por isso essas reações também são pertinentes a nós, e a toda a Europa. Por isso, Serrão, só vou deixar aqui para finalizar meu comentário, eles estão se gabando, não vamos poder mais entrar nos Estados Unidos. Não, meus queridos, fiquem calmos, porque isso também vai chegar na Europa. Vocês provavelmente não vão poder entrar em qualquer país civilizado, mas sempre tem uma viagem para Venezuela, para Cuba, não é mesmo? Tem gosto para tudo. Tem gosto para tudo. Agora, o que não pode haver gosto para censura. O Supremo Tribunal Federal, na verdade, ele está agredindo ao próprio Supremo Tribunal Federal, que soberanamente, na DPF 130, já decidiu que não pode haver censura no Brasil. Então está na hora de um movimento do tipo pare em nome da Constituição, usando o próprio meme do Supremo, para lembrar ao Supremo que censura não é cabível no Brasil. E não adianta disfarçar, tentar mudar o modelo. É inconstitucional a censura. O voto da DPF 130 é muito claro, permite que você critique a autoridade, que tem que ser criticada. Os votos estão lá brilhantes. Celso de Mello, vários ministros, o Carlos Aires Brito, que presidiu essa sessão que tomou essa decisão fantástica e correta do Supremo. Então, o próprio Supremo proíbe que se
tenha censura no Brasil, porque a Constituição brasileira não recebe censura. Esse assunto todo deveria se encerrar por aqui, mas o sistema de poder no Brasil quer derrotar o Bolsonaro, quer aproveitar na derrota ao Bolsonaro para atacar as liberdades fundamentais. Esse é o ponto grave e nós, brasileiros, não podemos aceitar isso. Nossa campanha tem que ser: Supremo Tribunal Federal, volte a ser o Supremo Tribunal Federal, e ponto final nessa conversa. E a gente segue por aqui com o Bradock Show, porque o governo Lula garante, mas está garantindo, que os Estados Unidos não podem atingir o ministro Moraes no Brasil. O chanceler Mauro Vieira sustentou que a aplicação da lei Magnitsky contra Moraes não pode atingi-lo em solo brasileiro. A interpretação do chanceler brasileiro diverge da adotada pelos Estados Unidos sobre o alcance das sanções nessa lei. Além de sancionados de fazer negócios com cidadãos e empresas americanas, as sanções também impedem operações financeiras em dólar e cartão de crédito com bandeira norte-americana. O governo americano afirma que tais restrições afetam o sancionado a nível global. Marco Rubio disse até haver grande possibilidade de Moraes ser sancionado com a lei. A lista dos atingidos está chegando. Vai começar pelos estudantes chineses nos Estados Unidos, também pegou os britânicos, que aplicaram censura por lá, e já chega aonde? Chega aonde talvez o navio porta-aviões americano pudesse até aportar simbolicamente lá nos arredores do Lago Paranoá. Não é isso, Carol Sponza? Perfeitamente, Serrão. Como eu comentei, né? A gente tem. Já viu a Janja falando que as blusinhas não ia a gente que ia pagar, né? A taxa era só para as empresas. A gente está vendo o governo sempre empurrando essas fake news goela abaixo. Também a gente viu falando que o irmão do Lula não estava sendo investigado, e agora a gente já viu que está sendo investigado. Então a narrativa do governo é sempre tentar abafar o que está acontecendo. Mas a repercussão do caso é muito clara, gente. Você fica proibido de fazer qualquer tipo de transação com empresas americanas. E, de novo, aqui no Brasil não tem nenhuma interferência no processo. Ele vai correr no curso dele. Se o Alexandre de Moraes decidir que todo mundo vai preso, não tem problema nenhum. Se decidir que tem sanção, que tem censura, que tem tudo isso, a gente vai sofrer sanções aqui no Brasil. Agora, eles vão ficar impedidos de transacionar com qualquer empresa americana. Então, é mais uma mentira. E o que a gente está vendo também é um desespero por parte do governo brasileiro. Né? O próprio ministro das Relações Exteriores, até agora, não conversou com o Marco Rubio. Marco Rubio se recusa a conversar com ele, mas a gente está vendo a embaixadora brasileira indo lá nos Estados Unidos tentar reverter a situação, o que é claro que não vai acontecer isso. Né? A gente está falando da maior democracia do mundo, onde as instituições funcionam. Se a lei ainda não foi implementada, é porque ela não é só um ato do ministro Marco Rubio, que é o secretário de Estado, né? Como se fosse o ministro das Relações Exteriores aqui no Brasil. Isso precisa passar ainda pelos outros departamentos, Homeland Security, pelo próprio Tesouro, para que as contas sejam bloqueadas lá nos Estados Unidos, ou toda essa questão com os cartões de crédito. Então, isso ainda vai demorar um pouquinho para acontecer, mas a consequência vai ser sim sanção aos ministros, a todo mundo que estiver na lista, e não adianta o governo brasileiro ficar com essa narrativa, porque isso não é a verdade. Como diria o Dorico Paraguaçu, the cow went to the swamp. A vaca foi para o brejo. André Marcília, você já está na área e já está na área para dar boa noite para todo mundo e analisar essa avaliação feita pelo chanceler brasileiro de que não se aplica aqui no Brasil qualquer sanção ao ministro Alexandre de Moraes. O Brasil é um lugar inexpugnável. Não é isso, André Marcília? Boa noite, Serrão. Gostei do seu boné. Fabiana, Sepúlveda, querida Carol, prazer estar aqui com vocês. Boa noite a toda a audiência.
Eu acho que o chanceler, não só, mas o governo brasileiro precisa dar uma estudada, né? Precisa se esforçar um pouco mais, talvez fazer um cursinho, dar uma pesquisada, vai para o chat GPT, qualquer coisa serve, para não passar vergonha pública, né? É óbvio que é possível sim as sanções. As sanções, elas não ofendem soberania nenhuma. Se a sanção for administrativa, no caso de você cancelar visto, pronto, acabou. Você não pode. Eu estava até conversando com muitas pessoas, enfim, dessa área, e elas são unânimes. Você não pode. Você pode, é digno do país, diz respeito à soberania de cada país, escolher quem entra ou não entra no seu território. Se isso fosse, se você fosse se fosse obrigação de um país entregar o visto a determinada pessoa, ainda que ela tenha um status diplomático, se isso fosse uma obrigação, bastava um país qualquer mandar um espião para os Estados Unidos, e os Estados Unidos iam ter de suportar o espião no seu território. Não existe isso, já houve inclusive diplomatas que foram expulsos dos Estados Unidos e de outros países em razão disso, em razão de que não quiseram conceder o visto e depois de concedido o visto, cancelaram o visto, expulsaram o diplomata. Portanto, a coisa mais íntima de um país é justamente você poder conceder e cancelar visto, permitir ou não que a pessoa esteja dentro do seu país. Isso não tem nada a ver com soberania. E a lei Magnitsky, mais uma vez, eu sempre digo isso, mas não adianta, eles não entendem. A aplicação da lei é nos Estados Unidos a empresas norte-americanas, e o sancionado que usufrui potencialmente dessas empresas fora do país recebe os efeitos dessa aplicação. Então o pessoal precisa dar uma estudada antes de sair falando. Ou então eles saiam falando e fiquem chupando o dedo quando a coisa acontecer, porque não infere-se soberania alguma. Nenhuma soberania é ofendida. A única soberania que é ofendida é quando o ministro Moraes dá decisão que viola lá as leis norte-americanas e fica exigindo dados e punições a cidadãos norte-americanos que devem receber essas punições apenas do seu país e não do ministro Moraes. E vamos repetir aqui: ferir soberania é você ferir uma decisão suprema do Supremo Tribunal Federal, que já decidiu que a censura é inconstitucional no Brasil. Não é isso, Zé Sepúlveda? Hoje o Supremo decide uma coisa, no dia seguinte decide o contrário. Isso é o que qualifica a arbitrariedade que nós estamos vivendo o tempo todo. Mas, portanto, que o Supremo já tenha decidido que não pode haver censura. Nós tivemos a ministra Carmen Lúcia, né, fazendo aquele pronunciamento solene e patético de que censura nunca mais, mas só até sexta-feira, ou só até tal dia, porque é preciso por umas circunstâncias especiais. Isso denota bem o que é o Supremo hoje em dia. O Supremo deixou de ser ponto de referência para qualquer coisa. Tudo é possível ali dentro. E isso caracteriza, a meu ver, o arbítrio, e onde há arbítrio, há ditadura. Eu queria só também chamar aqui a atenção do seguinte: o doutor André Marcílio falou aí de um ponto que me parece super importante, que é o seguinte: o Alexandre de Moraes, por exemplo, ele deu ordens, como deu ordem, por exemplo, ele intimou o Elon Musk por um tweet, né, violando qualquer legislação nacional, internacional a esse respeito. Mas é que, no fundo da atuação do ministro Alexandre de Moraes e em decisões da Justiça, existe toda uma doutrina, acho eu, que é de que há uma jurisdição universal quando se fala de internet. Então, o ministro Moraes poderia dar ordem a qualquer empresa no mundo, seja nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer lugar, porque a internet teria uma jurisdição universal e ele teria essa jurisdição universal sobre a internet. É isso que eu acho
que está em causa, e é isso que os Estados Unidos estão contestando, e aquela ação do Rumble também contesta. Mas faz parte daquela tese, né, do autor do Poder Moderador do Supremo, né, que determinou, quando abriu o inquérito do fim do mundo, que o terreno do Supremo era o universo, não era dentro do Supremo, espraiava-se para as profundezas das galáxias, né? Então, o ministro Alexandre pensou que estivesse agindo assim, né, André Marcília? Ele é o juiz, a gente fala juiz universal, literalmente, no caso Moraes, é o juiz universal. Ele manda em Marte, manda derrubar os anéis de Saturno, só não manda Plutão porque liberdade de expressão não é liberdade de agressão, né? Então aí já é quase um palavrão, ele não manda. Aí não dá, aí o bicho pega. E quem vai ajudar Moraes a investigar Eduardo Bolsonaro? É o Lindinho. O inquérito no Supremo Tribunal Federal contra Eduardo Bolsonaro vai contar com auxílio poderosíssimo do líder do PT, Lindbergh Farias, o companheiro da Gleisi Hoffmann. O procurador-geral Paulo Gonet recebeu representação criminal do petista, acusando Eduardo Bolsonaro dos mesmos crimes investigados. Então, o procurador-geral pediu que a Polícia Federal ouça Lindbergh e receba documentos relevantes para o caso. Gonet quer usar informações de eventual processo de quebra de decoro na Câmara contra Eduardo. Moraes também aceitou o pedido e mandou a Polícia Federal tomar o depoimento de Lindbergh para incriminar o deputado Eduardo Bolsonaro. Em março, Gonet havia rejeitado um pedido similar de Lindbergh, considerando atividades parlamentares legítimas. Mas agora, tudo mudou, tudo muda o tempo todo no Brasil, né, Carol Sponza? Serrão, eu costumo dizer o seguinte, né? As pessoas estão falando, o Eduardo tem que ser investigado pelo que ele está fazendo. Qualquer cidadão pode fazer o que o Eduardo está fazendo, tá? Ele foi aos Estados Unidos, conversou com parlamentares americanos, e esses parlamentares americanos fizeram, então, uma denúncia que está sendo investigada. Mas isso vindo de um parlamentar brasileiro é mais do que uma possibilidade, isso é uma obrigação. Porque o que a gente espera do Congresso é exatamente que ele faça esses checks and balances, né? Que um poder fiscalize o outro poder. E aí me lembra muito uma fala do ministro Zanin, logo no início, André Marcília acompanhou isso, pode até falar disso até melhor que eu, de uma fase, do que o Zanin fez numa fase do processo do Lula, não tinha nem inquérito, ele foi à ONU, ele foi a todos os organismos internacionais e ele alegou o quê? Que aqui no Brasil você não tinha mais a quem recorrer por violações de direitos humanos. Então, assim, eu concordo com o ministro Zanin, a gente não tem mais a quem recorrer no Brasil contra a ditadura do STF. Então, só cabe ao Eduardo Bolsonaro ir aos Estados Unidos e denunciar. Como bem colocou o André, a soberania vai continuar no mesmo lugar, mas a gente consegue que tenha alguma sanção contra o ministro no exterior e consegue expor para o mundo que a gente está vivendo no Brasil. Lembrando que a própria The Economist, que é um dos principais periódicos do mundo, não é uma revista de direita, é uma revista ali de centro-esquerda, já fez vários editoriais criticando o que está acontecendo no Brasil. A gente falou aqui do Rumble, eu tive a oportunidade de conversar com o Martin, que é o advogado, ele falou que o que a gente está vivendo no Brasil, ele nunca viu nas piores ditaduras do mundo, ele nunca viu na Venezuela e na Coreia do Norte. Essa citação por e-mail, essa figura jurídica que foi criada agora no STF, não acontece nas piores ditaduras. E a gente realmente aqui no Brasil não tem a quem citar. Então eu quero saber se o Lindinho vai investigar também o Zanin, que teve essa mesma atitude que o Eduardo está tendo. André Marcília, eu vou te fazer uma pergunta também, né, de jurista, né? O Eduardo Bolsonaro poderia usar o livro Lawfare, do brilhante jurista Cristiano Zanin, em sua defesa, nesse caso?
Olha, eu fiquei até um pouco aqui bugado, como dizem os mais jovens, porque brilhante jurista e Cristiano Zanin, na mesma frase, eu tive uma certa tontura aqui, mas estou me recuperando. Qualquer, veja, a gente vê que o Zanin, aliás, quando falava de lawfare, direito penal do inimigo, a gente escutava essas coisas na época da Lava Jato, justamente da boca das pessoas que hoje estão dizendo hashtag sem anistia e querem punir parlamentares fazer o seu trabalho, dentro ou fora do país. A Carol disse bem, não precisa nem ser parlamentar, qualquer um. O que o Zanin, por exemplo, o Zanin, lembra quando o Lula estava preso? O que o Zanin foi fazer na OEA? Foi lá bater na porta, dizer que eles iriam reclamar da corte, que a corte estava sendo injusta. Ué, isso não é pressionar também juiz? Isso não é também constranger um caso que estava em curso? Isso não é fazer com que eles queriam submeter a corte brasileira a uma decisão estrangeira? Ué, não é a mesma coisa. O Zanin, então, seria hoje alguém que deveria ser investigado se ele tivesse lá atrás. Curiosamente, o Zanin agora quer investigar uma pessoa que foi fazer o que ele foi fazer quando era advogado do Lula. Não precisa ser parlamentar, não precisa ser advogado. Qualquer um pode ir buscar sanar o arbítrio que entende que está havendo para a sua questão, a do seu cliente, em qualquer lugar do mundo. Qual o problema disso? Então agora o juiz não pode ser pressionado? Você pressionar juiz é crime? Pelo amor de Deus, a gente está realmente à beira do caos, porque estamos com essa história do Eduardo Bolsonaro, tirando a arbitrariedade dele em relação a ele especificamente, a gente nessa mesma tacada está criminalizando a atividade parlamentar, criminalizando as cortes internacionais e criminalizando a liberdade profissional de todo mundo que, enfim, acha que existe um abuso, que existe um excesso, que vai buscar uma solução para o seu caso. Então, agora, se a nossa Suprema Corte age de forma errada, a gente tem que, não podemos, infelizmente, buscar mais nenhuma solução, porque senão o juiz vai se sentir pressionado. Pelo amor de Deus, olha, a gente realmente, repito, estamos à beira do caos, o STF está destruindo com o direito do país.